Olá, meus amigos. Eu primeiramente gostaria de agradecer ao gentil convite que me foi feito pelo Núcleo Espírita Luzita Pedroso, na pessoa da Aglaé. É realmente um grande prazer estar aqui para que possamos iniciar a nossa reflexão de acordo com os preceitos espíritas, de acordo com essa doutrina que nos traz tantos conhecimentos enriquecedores, que nos traz um norte, uma direção para a nossa vida. Bom, hoje a reflexão escolhida advém de uma palestra que eu já proferi em algumas oportunidades, mas que eu sempre estou atualizando em realidade. E essa reflexão tem o tema O Poder do Homem e a Divindade. E o que nós podemos extrair desse tema? Num primeiro momento, nós podemos pensar que nós vamos tratar de duas coisas distintas. De um lado, o poder divino, infalível, perfeito, e de outro lado, o poder humano, na fase em que nós nos encontramos, ainda um poder imperfeito, que necessita diuturnamente de burilamento, de aperfeiçoamento. Porém, nós não estamos tratando de coisas distintas. Na verdade, um poder, uma faculdade decorre um do outro. Nós temos que nos conscientizar de que nós, como filhos de Deus, nós somos herdeiros de toda a sua divindade. E nós temos um poder que, infelizmente, nós não exercemos, porque o desconhecemos. Todos nós temos um poder de mudar a nossa existência, de moldar a nossa existência da melhor maneira possível. Nós somos centelha divina, nós somos espelho do Criador. E nós temos um poder dentro de nós que nós não exercitamos, que nós desconhecemos. Jesus, quando aqui esteve encarnado, já disse: podei fazer as obras que faço e ainda muito mais. Jesus é filho de Deus também, é nosso irmão, nosso mestre, porque está num estágio evolutivo muito mais além do que o estágio que nós estamos, porém todos nós vamos chegar à condição de espíritos puros e perfeitos. E todos nós, à semelhança de Jesus, podemos exercer poderes que vão nos conduzir ao aperfeiçoamento moral, espiritual, vão nos conduzir à condição de espírito puros e perfeitos através das sucessivas reencarnações. Então é fato que todos nós temos o livre-arbítrio, e esse é um grande poder que nos foi dado. Deus nos concede o poder de escolha, que é um dos maiores poderes que nós podemos ter. Então nós temos o poder de escolher como nós vamos conduzir essa existência. Nem tudo está pré-determinado. É fato que nós temos uma programação reencarnatória, porém essa programação ela vai traçar os termos gerais de uma existência. Então ela vai traçar se eu vou reencarnar homem, mulher, minhas condições físicas,
em qual família, em qual país, em qual local, qual comunidade eu irei reencarnar, reingressar à vida terrena. Porém, a maneira como eu vou me conduzir nessa existência, aí eu tenho o poder de escolha, eu tenho o livre-arbítrio. E vejam que Deus confia tanto em nós, que Ele deu em nossas mãos esse poder. Então, que saibamos utilizá-lo da melhor maneira. Jesus, quando se referiu ao Salmo 82 do Velho Testamento, proclamou: vós sois deuses. O que ele quis dizer com isso? Que nós temos também a divindade dentro de nós. Nós temos, então, o poder divino também dentro de nós. Nós temos o poder de superar as adversidades, os desafios que todos nós temos na nossa luta diária. Nós estamos aqui, nesse momento, encarnados num planeta ainda de provas e expiações, e com isso todos nós sabemos que reencarnamos para passar por determinadas provas, expiações, desafios. E nós vamos encontrar em alguns momentos da nossa vida maiores dificuldades, alguns obstáculos que vão ser úteis para o nosso crescimento. Então, como Paulo dizia, em tudo dai graças, porque até mesmo as dificuldades, elas têm um lado bom. Elas vêm com o intuito de aprimorar cada um de nós como espírito imortal que somos. Elas vêm com o intuito de nos fazer crescer, evoluir e nos tornarmos cada vez mais fortes, porque é superando as adversidades que nós crescemos como pessoas, crescemos como espíritos, e todos nós temos esse poder de superar todos os obstáculos, todas as adversidades, tudo que se cruzar à frente do nosso caminho, porque uma coisa é fato: nosso Pai, soberanamente justo e bom, não dá um fardo maior do que cada um possa carregar. Então, se nós recebemos determinada dificuldade, determinado desafio em nossa vida, é porque Ele sabe, mais do que ninguém, que nós podemos vencer. E Ele confia em nós. Confia no nosso poder de escolha, confia no nosso uso ponderado e sábio do livre-arbítrio, porque nós somos deuses. E nós um dia vamos chegar à condição de espíritos puros e perfeitos. Isso a gente extrai da leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no Evangelho de Mateus, nós temos essa assertiva: sede vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Nós temos aí um comparativo de igualdade. Então, nós podemos chegar a essa perfeição. Todos nós vamos chegar a essa condição. Cabe a nós mesmos adiantar esse caminho, essa jornada, ou postergar. São as nossas escolhas, são as nossas atitudes, são os nossos pensamentos e sentimentos que vão nos conduzir nessa jornada de uma maneira mais célere ou de uma maneira mais vagarosa. Isso, meus amigos, depende de nós, mas nós temos total condição de conseguir
acelerar o nosso progresso, de conseguir vencer todas as tribulações da nossa vida terrena, mas nós temos que exercitar algo chamado fé. E será que nós exercitamos a fé em nossa vida? Não é fácil. A fé, ela é um exercício diário, é um comprometimento diário com Deus e com nós mesmos. Porque quando nós falamos em fé, nós costumamos nos reportarmos a Deus, a fé divina, não é mesmo? Então eu tenho fé, eu acredito em Deus. Eu acredito que Ele quer o melhor para mim. Só que a fé, ela tem uma vertente dúplice, ela tem um caráter dúplice. E isso a espiritualidade veio nos trazer. A fé, ela não é somente a fé em Deus, a confiança em Deus. A fé tem que ser direcionada a nós mesmos também. Nós temos que ter fé em nós mesmos. Então a fé, ela é humana e a fé, ela é divina. E como foi bem colocado, a fé transporta montanhas. Pois eu vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, porém firme e inabalável, moveríeis esta montanha daqui para ali. E o que são essas montanhas que podem ser movidas pela fé? Todos nós sabemos que Jesus trazia os seus ensinamentos por intermédio de parábolas, de alegorias. Ele se utilizava dessas alegorias para exemplificar. E as montanhas são os nossos problemas, os nossos desafios. Então nós podemos erradicar, nós podemos mover essas montanhas de problemas, de desafios, de obstáculos de nossa vida, se nós tivermos fé. Fé como a certeza inabalável de que algo vai acontecer, vai se concretizar, certeza inabalável, não duvido que eu vou conseguir. Eu não duvido que eu posso. É essa confiança que nós temos que trazer para a nossa vida, para viver melhor, para viver em paz. E para que tenhamos uma vida mais leve, porque nada precisa ser tão sofrido. Quem disse que tudo precisa ter essa carga de pesar, de sofrimento? Muitas vezes nós impingimos isso na nossa vida e não deveria ser assim. Nós carregamos muito mais dor, muito mais sofrimento do que deveríamos. Tudo pode ser muito mais suave, muito mais leve, se nós tivermos fé, essa certeza inabalável de que nós podemos, de que nós conseguimos superar todos os obstáculos, todas as adversidades, de que nós vamos vencer as nossas más tendências, más inclinações, vencer os nossos desafios. Tenhamos sempre essa certeza, tenhamos essa fé em Deus, primeiramente, no sentido de que tudo vem para o nosso bem, no sentido de que está tudo certo, está tudo bem. Tenhamos a paz e a tranquilidade, a serenidade de saber que tudo está sendo conduzido da forma como deveria e que se enfrentamos problemas na nossa vida, esses problemas vêm para o nosso bem. Então tenhamos essa serenidade no coração de saber
que no final vai dar tudo certo. Nós vamos passar por aquilo, nós vamos nos fortalecer, nós vamos crescer, nós vamos aprender e nós estamos aqui para isso. É justamente para isso que nós estamos aqui, encarnados neste momento. E tenhamos a fé em nós mesmos, a certeza inabalável de que nós somos capazes de tudo que nós quisermos. Podemos fazer as obras que Jesus fazia e até muito mais. Isso não sou eu que estou dizendo. Ele é quem disse quando aqui esteve. E a espiritualidade, quando da codificação espírita, trouxe a Kardec várias vezes esse mesmo ensinamento, trouxe várias vezes essas mesmas assertivas e nós ainda não nos convencemos disso. Nós ainda duvidamos, principalmente de nós mesmos. A espiritualidade trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a mensagem do Espírito Protetor, que disse: se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Então vejam bem, se isso não se reporta exatamente aquilo que Jesus nos trouxe atrás. Sim, é exatamente a mesma coisa com outras palavras. Notem a profundidade dessa assertiva, dessa afirmativa. Se todos os encarnados soubessem a força que têm, poderiam até mesmo fazer o que hoje ainda se chama de milagres, de prodígios. Mensagem, capítulo 19, Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam que reiteradamente a espiritualidade nos traz esse ensinamento, nos traz a notícia de que nós somos fortes, nós somos capazes. Basta somente termos fé, que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, porém ela deve ser firme e inabalável, no sentido de que não duvidemos. Primeiro, de que tudo vem para o nosso bem, e segundo, de que nós podemos superar toda e qualquer adversidade que cruzar o nosso caminho. Bom, todos nós sabemos que o poder de escolha que nos foi dado, ele se chama livre-arbítrio, se denomina livre-arbítrio perante a doutrina espírita. E esse livre-arbítrio nos traz uma responsabilidade a respeito da condução da nossa vida. E é isso que nós temos que assumir. Nós temos que parar com a vitimização, de nos acharmos vítimas de todos os acontecimentos. E nós temos que nos conscientizarmos de que nós somos os artífices da nossa existência. Isso quer dizer que nós temos que ter autorresponsabilidade pelas nossas escolhas, pela condução da nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado também com aquilo que nós pensamos reiteradamente, porque um pensamento reiterado, ele vai se cristalizando em forma de crença. E muitas vezes nós formamos a crença de que nós não somos capazes.
de conseguir algo. Então, é por isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Nós temos que aprender a nos observarmos, a entender o que está em nossa mente e em nosso coração, porque é a partir daí que nós vamos conduzir a nossa existência de maneira a tornar tudo mais suave ou conduzir a nossa existência de forma a tornar tudo mais sofrível. Como se diz, o plantio é facultativo, porém a colheita é obrigatória. Tenhamos, então, meus amigos, a responsabilidade de conduzir essa preciosa existência da melhor maneira possível, fazendo as melhores escolhas, desenvolvendo, exercitando a nossa fé, a fé divina e a fé humana, crendo que nós somos capazes, porque essa mensagem já nos foi trazida tantas e tantas vezes por Jesus, pelos espíritos que auxiliaram Kardec, vem sendo trazida ao longo de todos esses anos, de todos esses séculos, e nós ainda não nos conscientizamos disso, porque a partir do momento em que nos conscientizarmos dessa força que nós temos, de que nós temos o poder humano, mas também o poder divino dentro de nós, nós seremos capazes de fazer até mesmo prodígios. Segundo a mensagem de Jesus, do Espírito Protetor. Meus irmãos, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade que me foi dada. Espero que essa mensagem tenha de alguma forma contribuído com a reflexão de cada um, que possamos exercitar as nossas reflexões diárias, o nosso autoconhecimento, porque é através disso que nós vamos crescer. É através da reflexão sobre as nossas imperfeições que nós vamos podendo burilar uma a uma e evoluirmos e nos aperfeiçoarmos cada vez mais. Eu deixo aqui, então, uma mensagem a vocês. Vou aqui reiterar, repisar as palavras de André Trigueiro. Ele tem uma palestra que a gente inclusive pode acessar no YouTube, que se chama Força, Coragem e Fé. E é o que eu desejo a todos vocês. Nós temos que ter força, nós temos que acreditar que nós podemos e desenvolver essa fortaleza que está dentro de cada um de nós. Nós temos que ter coragem, porque, meus irmãos, nós lidamos com o imponderável. Na verdade, nenhum de nós sabe o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos, mas mesmo assim, a gente tem que caminhar de cabeça erguida, sempre, e acreditando que sempre o melhor virá. E por fim, nós temos que ter fé, a fé em Deus, que sempre quer o nosso bem, e a fé em nós mesmos, porque nós somos capazes e nós vamos vencer, todos nós. Então, meus irmãos, eu me despeço de vocês, agradecendo essa oportunidade, desejando a todos força,
coragem e fé. Vamos em frente. Obrigada.